Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Sexta. Lembrando-se mais tarde desse momento, Raskolnikov via tudo da maneira seguinte. O barulho que se ouvia atrás da porta aumentou, de repente, e a porta se entreabriu. O que há? Gritou Porfiri Petrovitch, contrariado. Bem que avisei, por um instante, não houve nenhuma resposta, mas percebia-se que várias pessoas se encontravam atrás da porta e, pelo visto, empurravam alguém. Mas o que é? Repetiu Porfiri Petrovitch, nervoso. Trouxemos Nikolai, o preso. Ouviu-se lá uma voz. Não precisavam. Fora. Esperem. Porque ele veio. Que bagunça é essa? Gritou Porfiri, correndo em direção às portas. Mas ele. Voltou a dizer a mesma voz, interrompendo-se em seguida. Travou-se, por uns 2 segundos, uma verdadeira luta, depois houve um forte empurrão, e, logo a seguir, um homem extremamente pálido invadiu o gabinete de Porfiri Petrovitch. À primeira vista, o aspecto desse homem era muito estranho. Ele olhava bem em frente, mas parecia não enxergar ninguém. Seus olhos resolutos brilhavam, mas, ao mesmo tempo, uma palidez mortal cobria-lhe o rosto como se o tivessem trazido para o suplício. Seus lábios estavam brancos e tremiam. Esse homem magro, de estatura mediana, de cabelos bem raços e feições finas e como que ressequidas, era ainda muito novo e vestia trajes de plebeu. O soldado de escolta, que ele tinha empurrado de supetão, também se arrojou para o gabinete e pegou-o no ombro, porém Nikolai puxou o braço e conseguiu soltar-se de novo. Uns curiosos surgiram às portas, havia quem quisesse entrar. Todo o descrito aconteceu quase num só instante. Fora, que é cedo ainda. Esperem até que os chame. Porque o trouxeram mais cedo? Murmurava Porfiri Petrovitch, todo aborrecido e como que estabanado. De súbito, Nikolai caiu de joelhos. O que tens? Exclamou Porfiri, atônito. Sou culpado. A culpa é minha. Sou o assassino. Proferiu Nikolai de chofre, com uma voz ofegante, mas bem alta. O silêncio durou uns 10 segundos, como se todos estivessem petrificados, até o soldado recuou e, afastando-se maquinalmente em direção às portas, ficou imóvel, sem se acercar mais do preso. O quê? Exclamou Porfiri Petrovitch, superando o estupor instantâneo. Eu sou o assassino. Repetiu Nikolai após uma pausa. Como assim? Tu? Como? Quem foi que mataste? Porfiri Petrovitch parecia totalmente perdido. Nikolai fez mais uma pausa. Foram Aliona Ivanovna e a irmã dela, Lizaveta Ivanovna, que eu matei, com um machado. Fiquei zonzo. Acrescentou de improviso e calou-se outra vez. Continuava ajoelhado. Porfiri Petrovitch passou alguns instantes imóvel, como se estivesse refletindo, e depois tornou a agitar-se, mandando as testemunhas não convidadas saírem. Estas se retiraram num átimo, e a porta se fechou. Em seguida, ele mirou Raskolnikov, que estava num canto e ficava Nikolai em pleno transtorno, e já ia aproximar-se dele, mas de repente parou, olhou para o jovem, logo fixou os olhos em Nikolai, voltou a examinar Raskolnikov depois outra vez Nikolai, e subitamente o abordou com enlevo. Não te apresses tanto com essa tua zonzeira, ouviste? Gritou ele quase enfurecido. Ainda não te perguntei se estavas zonzo ou não. Diz, foste tu que mataste. Eu sou o assassino, é meu depoimento. Disse Nikolai. É e? Como mataste? Com um machado. Tinha-o preparado. E, quanta pressa. Sozinho, Nikolai não entendeu a pergunta. Mataste sozinho? Sim. E Mitka é inocente e não tem nada a ver com isso. Mas não te apresses com esse Mitka. É e? Como foi, então, que desceste correndo a escada? É que os veladores viram vocês dois. Foi só para enganar, então, desce correndo com Mitka. Respondeu Nikolai, ansioso, parecia que preparara a resposta de antemão. É isso aí. Exclamou Porfiri com raiva. Não são dele essas palavras. Murmurou consigo mesmo e, de repente, voltou a mirar Raskolnikov. Era óbvio que, absorto em interrogar Nikolai, ele se esquecerá de que o jovem ainda estava no gabinete. Agora se recobrou e mesmo ficou confuso. Rodion Romanovich, meu queridinho. Desculpe. Aproximou-se dele correndo, assim não pode, por gentileza. Não tem nada a... Eu mesmo, está vendo que surpresas recebo. Faça o favor, e, pegando-o na mão, Porfiri apontou para a saída. Parece que o senhor não esperava por isso. Disse Raskolnikov, que ainda não entendia nada com clareza, mas já se animara bastante. Nem o senhor esperava, meu queridinho. Eita, como sua mãozinha. Treme, hehe. E o senhor está tremendo, Porfiri Petrovitch. Estou, sim, não esperava mesmo, eles já estavam perto das portas. Porfiri se impacientava para que Raskolnikov fosse embora. Nem vai mostrar-me a surpresinha? De súbito perguntou Raskolnikov. O senhor fala, e os dentinhos estão batendo, aí na boca, um contra outro, hehe. É um homem irônico.
Pois bem, até a vista. Para mim, seria adeus. Se Deus quiser, se Deus quiser. Murmurou Porfiri com um sorrisinho torto. Passando pelo secretariado, Raskolnikov notou que muitas pessoas o examinavam com atenção. Na multidão que estava à entrada do gabinete, ele divisou ambos os zeladores daquele prédio que tinha convidado então para a delegacia. Eles estavam esperando alguma coisa. Contudo, mal o jovem foi descendo a escada, ouviu novamente a voz de Porfiri Petrovitch. Virando-se viu o investigador correr, ofegante, atrás dele. Uma só palavrinha, Rodion Romanovich, quanto a todo o restante, se Deus permitir. Terei, no entanto, de fazer-lhe umas perguntas de modo formal, pois então, vamos rever-nos, está bem, e Porfiri parou na sua frente, sorrindo. Está bem. Acrescentou mais uma vez. Podia-se supor que ele quisesse dizer outra coisa, mas não conseguisse. Desculpe-me, Porfiri Petrovitch, pelo acontecido, fiquei nervoso, ia responder Raskolnikov, cuja animação já beirava a vontade irreprimível de desafiá-lo. Não foi nada, nada. Replicou Porfiri, quase jovial. Eu mesmo, tenho uma índole peçonhenta, confesso. A gente se reverá. Se Deus permitir, a gente se reverá muitas, mas muitas vezes. E conhecer-nos-emos por inteiro. Rebateu Raskolnikov. E conhecer-nos-emos por inteiro. Concluiu Porfiri Petrovitch entrefechando os olhos, fitou-o bem sério. Agora vai ao aniversário. Ao enterro. Ah, sim, ao enterro. Cuide da sua saúde, cuide. E eu cá não sei o que lhe desejar por minha parte. Retorquiu Raskolnikov, voltando a descer a escada e, de repente, virando-se outra vez para Porfiri. Desejaria muito sucesso, mas o senhor bem vê como o seu cargo é cômico. Por que é cômico? Porfiri Petrovitch, que já se virara para ir embora, ficou logo desconfiado. É que devia ter pressionado e torturado psicologicamente, igual a mim esse pobre Mikolka até ele reconhecer a culpa, devia ter inculcado nele, dias e noites, tu és o assassino, tu és o assassino. Pois, agora que ele confessou, vai começar de novo a retorcer-lhe os ossos, não és o assassino e estás mentindo. Não pude ser ele. Não são suas as palavras que dás-as. E como, depois disso, seu cargo não seria cômico. Hehehe. O senhor reparou, pois, em como eu disse a Nikolai que, as palavras não eram dele. E como não repararia? Hehe. É arguto, muito arguto. Repara em tudo. Uma autenticamente frívola. E toca na corda mais cômica, hehe. Era Gogol. Dizem, que mais revelava esse traço, dentre todos os escritores. Sim, Gogol. Gogol, pois sim. Até o encontro agradabilíssimo. Até o encontro agradabilíssimo, Raskolnikov foi direto para casa. Estava tão perplexo e desorientado que uma vez no seu quarto, passou uns 15 minutos sentado no sofá, apenas descansando e tentando, de alguma forma, recolher seus pensamentos. Nem sequer ousava refletir em Nikolai, sentindo-se abalado, a confissão de Nikolai tinha algo inexplicável, pasmoso, algo que de modo nenhum compreenderia agora. Porém a confissão de Nikolai era um fato real. As consequências desse fato também lhe ficaram imediatamente claras, a mentira haveria de ser descoberta, e então voltariam a investigá-lo. Todavia, antes que isso acontecesse, ele estaria livre e precisaria fazer, ao menos, alguma coisa para se proteger do iminente perigo. Iminente, mas até que ponto? A situação começava a esclarecer-se. Rememorando por alto, em traços gerais, toda a recente cena com Porfiri, ele não podia deixar de estremecer, outra vez, de pavor. Ainda não conhecia, por certo, todas as metas de Porfiri nem sabia decifrar todos os cálculos que este vinha fazendo. Mas certa parte do seu jogo fora desvendada, sendo que ninguém poderia compreender, melhor que ele próprio, como esse lance de Porfiri era ameaçador. Por pouco ele poderia delatar a si mesmo, real e completamente. Ciente da morbidez de seu caráter e tendo-a percebido com precisão, desde a primeira vista, Porfiri agira com toda a resolução e certeza. Era indiscutível que Raskolnikov se comprometera demais, ainda no dia anterior, porém os fatos estavam por vir e tudo parecia, por ora, apenas relativo. Ainda assim, será que ele entendia bem a situação toda? Não estaria porventura iludido? Qual seria o resultado que Porfiri pretendia alcançar? Teria efetivamente preparado algo contra ele? O que seria aquilo? De fato Porfiri esperava por alguma reviravolta ou não? Como teria acabado o encontro deles, se Nikolai não tivesse desencadeado toda a catástrofe inesperada? Porfiri havia mostrado quase todo o seu jogo, arriscara, sem dúvida, mas exibirá as cartas e, parecia a Raskolnikov, se realmente tivesse um trunfo maior, tê-lo-ia exibido também. Qual seria aquela surpresa? Apenas uma piada? Significava alguma coisa ou não? Poderia dissimular algo semelhante a um fato, a uma acusação positiva? O homem de ontem. Que fim teria levado? Onde estaria hoje?
Pois, se Porfiri tivesse mesmo algo positivo, seria algo relacionado àquele homem. Cabisbaixo, o jovem estava sentado no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos e cobrindo o rosto com as mãos. Os tremores nervosos ainda sacudiam todo o seu corpo. Afinal, ele se levantou, pegou o casquete, pensou um pouco e dirigiu-se à porta. Tinha o pressentimento de que pelo menos no dia presente pudesse considerar-se, quase com toda a certeza, seguro. De súbito, quase uma alegria lhe veio ao coração, estava na hora de ir à casa de Katerina Ivanovna. De certo havia perdido o enterro, mas chegaria a tempo para participar do almoço de despedida e lá, agorinha, veria Sônia. O jovem ficou parado, pensou mais um pouco, e um sorriso mórbido lhe surgiu nos lábios. Hoje mesmo. Repetiu ele consigo. Sim, hoje. Deve ser assim, ia abrir a porta, mas nesse momento ela começou a abrir-se por fora. Estremecendo, ele pulou para trás. A porta se abria lenta e silenciosamente, de improviso apareceu a figura daquele homem do subterrâneo. O homem se deteve na soleira, olhou, calado, para Raskolnikov e avançou para dentro do quarto. Era a mesma pessoa de ontem. Com a mesma fisionomia e as mesmas roupas, contudo, uma mudança perceptível se dera com o semblante e o olhar. Agora o homem parecia entristecido e, passado um tempinho, soltou um pesado suspiro. Faltava apenas ele ter apertado a mão à sua face, inclinando um tanto a cabeça, para que sua semelhança com uma velha mulher ficasse completa. O que deseja? Perguntou Raskolnikov, semi-morto de medo. O homem estava calado e, de repente, fez-lhe uma mesura profunda curvando-se quase até o chão. Tocou, pelo menos, o chão com os dedos da mão direita. O que há? Exclamou Raskolnikov. Perdoe-me. Disse o homem, baixinho. Por quê? Pelos maus pensamentos. Eles se miravam. Fiquei sentido. Quando o senhor veio, naquela noite, talvez embriagado, e começou a instigar os zeladores a ir à delegacia e perguntou sobre o sangue, fiquei sentido de que tivessem deixado aquilo tudo como estava, tomando o senhor por um bêbado. Fiquei tão sentido que perdi o sono. Decorando o seu endereço, a gente veio ontem aqui e indagou. Quem veio? Interrompeu Raskolnikov, num átimo recuperando a memória. Fui eu quem veio e ofendi-o. Pois o senhor é daquele prédio. Mas eu estava ali, ao pé do portão, junto dos zeladores, ou o senhor esqueceu? A gente tem lá nosso negócio também, desde sempre. Sou pequeno burguês, peleiro, trabalho em casa. E mais ainda fiquei sentido, de supetão. Raskolnikov relembrou claramente toda a cena que ocorrera 3 dias antes, ao pé do portão, entendendo que, além dos zeladores, havia lá outras pessoas, inclusive umas mulheres. Recordou uma das vozes, a que sugeria levá-lo direto para a delegacia. Não conseguia lembrar o rosto de quem dissera aquilo nem o reconhecia agora, porém lembrava ter dado então, alguma resposta, virando-se para ele, assim é que desfechou todo o horror do dia passado. E o mais horroroso era pensar que ele realmente ficara à beira de um abismo, que quase perecera por causa de uma circunstância tão ínfima. Esse homem não podia contar nada, além de ter visto o jovem tentar alugar o apartamento e perguntar sobre o sangue. Por conseguinte, Porfiri tampouco teria provas positivas contra ele, nada além desse delírio, nenhum fato além daquela psicologia que tem 2 pontas. Então, a menos que aparecessem outros fatos, e eles não deviam aparecer, não deviam. O que poderiam fazer com ele? Como conseguiriam desmascará-lo em definitivo, ainda que o prendessem? Então Porfiri ficou sabendo do apartamento só há pouco tempo, só agorinha, mas não sabia antes. Foi o senhor quem disse hoje a Porfiri que eu tinha vindo. Exclamou ele, chocado por uma ideia inesperada. Quem é Porfiri? O investigador das causas penais. Fui eu. Os zeladores não foram à delegacia, mas eu fui. Hoje. 1 minutinho antes de o senhor chegar. E ouvi tudo, como ele o torturou. O quê? Onde? Como? Lá mesmo, atrás do tabique dele, fiquei lá sentado, o tempo todo. Como assim? Era o senhor aquela surpresa. Mas como isso podia acontecer? Misericórdia! Quando vi. Começou o burguesinho. Que os zeladores não o queriam ir à delegacia, como lhe sugeria, porque já era tarde, diziam, e a polícia até poderia zangar-se por terem comparecido fora de hora. Fiquei sentido, perdi o sono e fui indagar. Soube de tudo ontem, e hoje fui procurar por ele. Fui uma vez, mas ele não estava. Fui outra vez, 1 hora mais tarde, mas não me receberam. Só da 3ª vez é que ele me recebeu. Mal comecei a contar como tudo havia acontecido, ele foi pulando pelo gabinete e batendo no peito. O que estão fazendo de mim, malfeitores? Se eu soubesse daquele negócio todo, teria mandado que o trouxessem com a escolta. Depois foi embora correndo, chamou alguém e começou a falar com ele num canto, e depois voltou a interrogar-me e a xingar. Injuriou-me bastante, e eu cá relatei tudo e disse que o senhor não havia ousado responder nada às minhas palavras de ontem, nem me havia reconhecido.
E ele tornou a bater no peito correndo pelo seu gabinete, todo zangado, e, quando lhe disseram que o senhor estava esperando, falou assim: fique, pois, lá atrás do tabique e não se mexa, qualquer coisa que ouça, e trouxe uma cadeira para mim e trancou a porta. Talvez o chame mais tarde, disse. E quando trouxeram Nicolai, ele me soltou, logo depois do senhor, dizendo: ainda vou convidá-lo para interrogar. Ele interrogou Nicolai na sua presença. Logo que o senhor foi embora, ele me soltou e foi interrogando Nicolai. O burguesinho se calou e, de repente, fez outra mesura, tocando o chão com os dedos. Perdoe minha falsa denúncia e minha maldade. Deus o perdoará. Respondeu Raskolnikov, e, tão logo pronunciou isso, o burguesinho saudou-o com outra mesura, menos profunda, virou-se devagarinho e saiu do quarto. Tudo tem duas pontas, agora tudo tem duas pontas. Repetia Raskolnikov, saindo do quarto. Estava mais animado que nunca. Ainda vamos medir nossas forças. Disse com um sorriso amargo descendo a escada. Essa amargura se referia a ele próprio, o jovem lembrava-o, pusilanimidade. Com desdém e vergonha. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.